Você acorda no meio da noite com um barulho vindo do andar de baixo. A primeira coisa que precisa fazer é verificar do que se trata. Se suspeita que alguém está na sua casa, faça isso rápido e em silêncio. Pode ser apenas um camundongo que derrubou algo. Ainda assim, se seus temores forem confirmados e você vir alguém na sua sala de jantar, procure um lugar para sair imediatamente. Use a escada de incêndio se tiver uma. Caso contrário, uma janela pode resolver o problema. Ainda assim, é provável que você tenha que ficar ali mesmo. Pegue o telefone e ligue para as autoridades. Informe seu endereço e explique a situação mais breve possível. Quando encontram a sua rua, os policiais não conseguem achar o número da sua casa em lugar nenhum. Eles chegam lá finalmente, mas só depois de seguirem a numeração das outras casas da vizinhança. E a essa altura, o ladrão já escapou. Isso porque o número da sua casa mal dá para ver de tão pequeno. A sua caixa de correio também quase não se nota. Compre números novos e brilhantes e certifique-se de que sejam grandes e visíveis. Isso não apenas ajudará suas visitas a encontrarem sua casa antes, mas também as autoridades, caso isso seja necessário. Além disso, garanta que o local de correspondências também esteja visível. Outra boa maneira de proteger sua casa é instalar uma cerca, se você ainda não tiver uma. Certifique-se de que ela seja bem fechada. Use correntes ou até mesmo grades metálicas. Fixe-a no concreto também, para que os ladrões não consigam levantá-la. Se você concordar com uma aparência mais grosseira, pode até colocar uma cerca de arame farpado. Coloque iluminação no seu quintal, pois se ele estiver totalmente escuro, será um alvo perfeito para visitantes indesejados. Um quintal bem iluminado lhe permitirá ver o que está acontecendo lá fora, e seus vizinhos também. Se eles avistarem alguém, ligarão para você e para a polícia se necessário. Uma câmera com lâmpada é um adicional. Ela geralmente fica desligada durante o dia e funciona com um detector de movimento. Esse dispositivo ilumina muito bem e acende quando percebe qualquer movimentação. Você pode até comprar uma que também comece a gravar imediatamente. Assim, você não apenas assustará os ladrões, como também terá uma prova de vídeo caso algo aconteça. Outra coisa é uma campainha com câmera. Sempre que alguém a aciona, você pode atender mesmo não estando em casa. Como seu telefone está conectado à campainha, é só atender de onde estiver. Se for alguém que não conhece e você desconfiar de algo estranho, pode fingir que está em casa e dizer que não está interessado. Arbustos fechados no seu quintal darão ao ladrão um lugar para se esconder, e você pode nem perceber que alguém invadiu o local. Mantenha seus arbustos bem podados. Isso não apenas o manterá seguro, como também embelezará o seu quintal. Quando estiver de férias, evite postar sua localização nas redes sociais. Digamos que alguém esteja de olho na sua casa há algum tempo. Você ter saído é a oportunidade perfeita para o ataque. Deixe para postar as fotos legais que tirou para quando voltar e fique de olho em tudo. Ah, e não fique mostrando o que faz no dia a dia também. Fica fácil para alguém controlar sua programação diária e planejar um ataque para quando você estiver fazendo compras, por exemplo. É meio óbvio, mas sempre tranque sua casa quando sair, mesmo que more em um bairro seguro. E se acabou de se mudar para uma nova casa, troque as fechaduras também. Da mesma forma, isso serve para apartamentos. Ou mesmo se estiver apenas alugando um quarto. Você nem sempre pode estar seguro. Mantenha a aparência de que tem alguém dentro de casa, mesmo quando não tiver. A primeira maneira de fazer isso é deixando a televisão ligada. Ou melhor ainda, compre um simulador de TV. Dessa forma, dá para programar para que o aparelho ligue e desligue quando você quiser, pois seria estranho se ficasse o tempo todo ligado. Isso vai economizar um bom dinheiro também, pois os simuladores consomem menos do que uma TV. Compre também um temporizador e conecte uma lâmpada a ele. Defina horários para ele desligar. Digamos, hora do jantar e um tempo à noite. Você também pode obter um temporizador extra e o conectar a um rádio. Se acharem que você está ouvindo música, certamente não tentarão fazer nada. Não esqueça qualquer item de valor do lado de fora, como sua churrasqueira portátil, bicicletas e qualquer máquina que possa ter. Em vez disso, guarde tudo dentro da garagem e a feche bem. Câmeras de segurança do lado de fora permitem que você fique de olho nas coisas, mesmo quando estiver no trabalho. Isso é particularmente bom se estiver extremamente preocupado que alguém vai invadir a residência. Considere reforçar sua porta, mesmo que ela seja relativamente nova. Em vez de arrombar, podem tentar derrubá-la completamente em caso de desespero para entrar. Compre uma mais resistente que não vá facilmente abaixo. Isso vale para janelas também. Compensa ainda investir em um tipo de vidro que não quebre quando atingido por pedra.
Ou coloque uma película nos vidros, que é um plástico transparente para fortalecê-los. Mesmo que eles quebrem, essa camada manterá os cacos no lugar. Isso atrasará um pouco a entrada dos criminosos, que podem até desistir. A quantidade de correspondência também permite que as pessoas saibam se você está em casa ou não. Se houver uma pilha enorme, é claro que não recolhe nada há pelo menos alguns dias. Então, mesmo que sua casa não seja um alvo, ela pode se tornar. Faça amizade com seus vizinhos, convide-os para uma xícara de chá e converse sobre suas preocupações. Você vai protegê-los e vice-versa. Se alguém suspeito aparecer, eles vão avisar. Você pode até pedir um favor ou outro durante as férias. Peça que estacionem o carro na sua garagem para fingir que alguém está em casa. Dê a eles a chave da sua caixa de correio e peça que guardem suas correspondências. Você vai retribuir quando saírem de férias. Dê uma volta pela sua casa e coloque-se no lugar de um ladrão. O que você faria para entrar? Há uma árvore ali que você pode escalar para chegar no segundo piso. Ou talvez seja bem fácil montar naquela pilha de lixo que está lá. Vale a pena se livrar de ambos, manter os andares superiores difíceis de alcançar e ninguém se sentirá tentado a quebrar as janelas superiores e tentar entrar assim. Se você tiver uma abertura para correspondências na porta da frente, esteja ciente dos riscos de invasão por ali. É onde o ladrão enfia uma vara pela abertura e tenta pescar as chaves, ou até destrancar a porta. Compre uma tela para o vão das correspondências. Assim, se tentarem fazer isso, não irão longe. Os objetos de valor dentro de casa são outra coisa. Mantenha-os fora de vista o máximo que puder. A coisa mais segura a se fazer é comprar um cofre. Mas você também pode providenciar iscas para o caso de ladrões entrarem na sua casa. Mantenha algumas pulseiras de ouro falsas ao lado da mesa de cabeceira. Eles vão pensar que fizeram uma grande coisa, quando na verdade estão indo para casa de mãos vazias. Se você sempre quis um animal de estimação, agora é hora de ter um cachorro. Certifique-se de oferecer um lugar aconchegante para ele dormir do lado de fora. E, como agradecimento, o Totó protegerá a sua casa. Assim que ouvir alguém pisar no quintal, ele avisará com latidos. Não só isso, mas vai acordar toda a vizinhança também, o que vai chamar ainda mais atenção para o que está acontecendo. Nunca pendure um calendário, ou tudo isso será em vão. Digamos que um ladrão entre pelos fundos e olhe pela janela. Se ele vir um calendário com as datas exatas em que você estará ausente, nenhum desses truques funcionará, pois saberá os dias em que irão cair. E, como último recurso, você pode comprar um botão de pânico e mantê-lo próximo quando for dormir. É possível programá-lo para ligar para a polícia ao pressionar o botão. Com isso, você terá avisado que sua casa está sendo invadida. Você sabia que a cada 15 segundos ocorre um roubo em casa nos Estados Unidos? Isso significa que aproximadamente 4.800 roubos acontecem todos os dias. E a polícia só pode resolver 13% de todos os casos relatados. Então sim, segurança doméstica não é motivo de piada. E eu ainda dou bobeira. Mas ainda assim, não se preocupe, não é como se você precisasse transformar sua casa em uma fortaleza para se sentir seguro. Há várias coisas que você pode fazer para manter os ladrões fora da sua casa e seus objetos de valor seguros. Primeiro, o mais importante, casas sem um sistema de segurança têm 300% a mais de chances de serem invadidas e arrombadas. Então, você definitivamente deveria considerar a instalação de um. No entanto, existem muitos tipos diferentes de sistemas de segurança por aí. É por isso que pode ser complicado escolher o melhor para suas necessidades específicas, seu nível de proteção desejado e orçamento. Mais uma vez, tudo se resume a duas opções: instalações profissionais e instalações faça você mesmo. Vamos dar uma olhada em ambas as possibilidades. Os sistemas instalados profissionalmente requerem monitoramento profissional e, em geral, têm contratos que provavelmente são de longo prazo. Os sistemas profissionais vêm com taxas. No entanto, as empresas costumam exigir custos iniciais de equipamentos mais baixos, pois distribuirão os custos ao longo do contrato. Depois de contratar essa instalação profissional, a empresa agendará primeiro uma consulta com um de seus técnicos, que poderá realizar uma avaliação de segurança e explicar todas as opções para você. E enquanto o seu contrato estiver vigente, você pode relatar qualquer problema que tenha com o sistema, para que eles possam garantir que o equipamento funcione. Em suma, você deve escolher sistemas de segurança instalados profissionalmente se quiser ficar de pernas para cima e relaxar, em vez de assistir a longas horas de tutoriais ou de ler páginas de manuais.
Ainda assim, sistemas de segurança instalados profissionalmente podem não funcionar para você, principalmente se você for um locatário, devido às condições de compromisso do contrato. Ou talvez você não seja um locatário, mas simplesmente tenha limitações orçamentárias. É aí que as instalações faça você mesmo são úteis. A melhor coisa sobre os sistemas DIY é que, embora o preço médio de monitoramento seja de cerca de $50 por mês em sistemas instalados profissionalmente, é de cerca de 28 por mês no sistema faça você mesmo. Além disso, também não há taxas de instalação com sistemas DIY. Mais uma vez, você deve esperar custos iniciais de equipamento mais altos se escolher essa opção. E também há o fato de que os sistemas de segurança doméstica faça você mesmo vêm com os riscos de colocação inadequada de equipamentos e vulnerabilidades de segurança que um profissional detectaria. No final das contas, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de escolher um sistema é avaliar as necessidades do seu bairro e também da sua casa. Você sabia que 34% dos assaltantes simplesmente usam a porta da frente ao invadir uma casa? Isso significa que, se a sua porta não for forte e segura o suficiente, você está basicamente convidando os ladrões a entrar. Portanto, configurar sistemas de segurança não basta. Você também precisa inspecionar todas as portas externas. Certifique-se de que os caixilhos são fortes e as dobradiças estão protegidas. Você também pode usar kits de reforço de porta para adicionar proteção extra. Se a sua porta tiver uma caixa de correio, não se esqueça de verificar se é possível alguém passar por ela para destrancar a porta. Ao se mudar para uma casa ou um apartamento que antes era ocupado por outra pessoa, troque as fechaduras. É a maneira mais fácil de garantir que nenhum estranho entre em sua casa usando as chaves. Outra forma de aumentar a segurança é usar câmeras sem fio. Essa da Amazon é extremamente fácil de usar. É 100% sem fio. Tem uma bateria recarregável embutida que pode durar de 1 a 2 meses. Portanto, você não precisará carregá-la com muita frequência. Você pode acompanhar a situação da bateria no aplicativo. Ela também tem tecnologia de detecção de movimento e supervisão noturna. E você não precisa se preocupar com as condições climáticas, porque ela também é à prova d'água. A propósito, não se esqueça das portas de vidro deslizantes. Você pode usar uma barra de janela ou pino na pista para evitar que eles sejam forçados a abrir. Ou você pode adicionar um sensor de porta ou sensor de quebra de vidro para ser alertado se e quando alguém estiver mexendo ali. Vamos falar sobre o básico da segurança doméstica agora. A porcentagem de assaltantes que entram em uma casa pela janela chega a 23%. A principal razão para isso é que, na maioria das vezes, as pessoas se esquecem de trancar as janelas. Os ladrões sempre podem quebrar o vidro. Se você não quiser que isso aconteça, pode tentar reforçar o vidro com película de segurança, adicionar barras nas janelas ou instalar sensores nas janelas. Se nada disso for possível, você também pode plantar arbustos espinhosos sob as janelas para desencorajar os ladrões de escolher sua casa para invadir. Qual é a diferença entre um ator e um ladrão? Os assaltantes não gostam de estar no centro das atenções. É por isso que ter iluminação exterior é uma vantagem. As luzes devem ser colocadas ao redor dos quintais da frente e de trás, ao longo dos caminhos e perto da garagem. Para tornar suas luzes de segurança externas mais eficazes, você pode usar luzes ativas por movimento. Veja esta, por exemplo. Funciona com energia solar. Então vai te ajudar a economizar energia. Mas não significa que você não terá luz quando as nuvens cobrirem o céu. Ela tem capacidade de funcionar de 4 a 5 noites em dias chuvosos. Não permita que os ladrões brinquem de esconde-esconde. Embora árvores e arbustos possam deixar sua casa mais bonita, também podem fornecer um esconderijo conveniente para os ladrões. É por isso que você deve podar árvores e plantas, pelo menos aquelas perto de sua casa que possam ser usadas como cobertura. Escolha flores e arbustos menores para que os ladrões não tenham um esconderijo para esperar você sair de casa. O mesmo vale para quaisquer portões de bloqueio, galpões ou outras construções ao ar livre que você tenha. Certifique-se de que esses lugares estão bloqueados. Os assaltantes também podem usar bancos e escadas para subir pelas janelas. Portanto, não os provoque deixando um do lado de fora. Este nem é preciso dizer, mas vou falar de qualquer maneira. Tranque a garagem. Mesmo que não haja acesso à sua casa por lá, é provável que você ainda tenha muitas coisas valiosas armazenadas que podem interessar aos ladrões. Dessa forma, você estará evitando que assaltantes levem tudo com facilidade. Se você usar um código de segurança para abrir sua garagem, mantenha-o confidencial e evite entrar lá na frente de outras pessoas, incluindo vizinhos. Alguns vizinhos, bem, nunca se sabe. Instalar um alarme de garagem também ajudará a protegê-la.
Hoje em dia, não apenas os ladrões, mas também os piratas de varanda, conhecidos como ladrões de encomendas, são um grande problema. No passado, quase 1 em cada 7 americanos foi vítima deles. É aqui que as câmeras de segurança se mostram úteis. Em primeiro lugar, funcionam como um impedimento. E em segundo lugar, se alguém realmente roubasse sua encomenda, você seria capaz de identificá-lo graças às imagens de segurança. Se você não pode gastar um pouco para comprar uma boa câmera de segurança por enquanto, pode optar por uma falsa. São muito mais baratas e ajudarão a tornar sua casa mais segura do que realmente é. Vale a pena considerar essa ideia se você estiver pesquisando o mercado. Ela contém uma luz intermitente que a torna o mais realista possível. Por último, mas não menos importante, ter um cofre não faria mal. E não se preocupe, não precisa ser um daqueles gigantes inquebráveis de filmes de assalto. Os ladrões ainda podem invadir sua casa, apesar de todas as precauções. Portanto, você ainda precisa garantir que seus objetos de valor estejam protegidos o tempo todo. Você pode esconder todas as coisas importantes, desde joias caras até documentos vitais, para ficar mais seguro. Se você for comprar um cofre, certifique-se de que seja resistente ao fogo, além de ser à prova d'água e pesado o suficiente para que um ladrão não possa pegá-lo e sair com ele. Melhor prevenir do que remediar. É como uma canção famosa diz, "It's the most wonderful time of the year." Todo mundo está indo visitar suas famílias, e você é uma dessas pessoas. Você dá uma olhada final na casa antes de sair, tranca a porta e vai embora. Mas espere, tem um aviso importante. Você sabia que, estatisticamente, a maioria dos roubos acontece antes do início das férias? Em especial nos dias 5, 6, 11, 17 e 18 de dezembro. Isso não deveria ser muito surpreendente, no entanto. No final de novembro ou início de dezembro, sua casa começa a se encher de presentes. Talvez você tenha comprado um colar caro para sua mãe, o último lançamento em smartphone para seu pai e uma bicicleta para seu sobrinho. Só isso compõe uma pequena fortuna, não concorda? Já consigo ver cada cifrão brilhando nos olhos dos assaltantes. Sua casa fica mais vulnerável no final da tarde ou no início da noite, depois que o sol se põe. Os assaltantes agem rapidamente antes de você voltar do trabalho. As noites de fim de semana também são quando a maioria dos roubos é relatada. E, quando você sai para festas ou jantares, os ladrões sabem que podem fazer as coisas com calma, pois é provável que você fique fora até altas horas. Se estiver longe, não há como escapar do destino. Mas existem algumas precauções que você pode tomar para oferecer menos pistas sobre seus pertences e paradeiro aos assaltantes. E não, elas não envolvem dar festas falsas com pessoas de papelão. O mais importante vem primeiro. Sempre tendemos a colocar árvores de Natal perto da janela, certo? Deixa tudo mais aconchegante. E vamos admitir que há certo charme em exibir sua árvore lindamente decorada para quem passa pela rua. Bom, vamos dizer um não em alto e bom som para essa atitude se você quiser manter sua casa segura. Além disso, não é aconselhável manter seus presentes debaixo da árvore, perto das janelas ou de qualquer lugar óbvio até que finalmente seja a hora de abri-los. Isso permitirá que os ladrões localizem rapidamente esses itens de valor. Ver que a árvore já está montada pode fazer com que eles comecem a vigiar sua casa enquanto esperam que você saia, para que possam finalmente invadi-la. Se você vai estar em casa nas férias ou se vai viajar, sempre será uma boa ideia usar um temporizador para as luzes. Se estiver viajando, ligue tudo durante o horário em que você normalmente estaria em casa, para que ela não pareça vazia. O timer também será útil se você for visitar um local por apenas algumas horas. Se não conseguir um timer, você sempre pode deixar algumas luzes acesas para fazer a casa parecer ocupada. Os assaltantes podem eventualmente perceber que não há ninguém na casa, já que ninguém apaga essas luzes, mas ainda pode economizar algum tempo se você estiver saindo em férias curtas. E lembre-se, o custo de deixar as luzes acesas sempre será menor do que o custo de um arrombamento. Se você é uma daquelas pessoas que ligam as luzes externas com extensões que passam pelas janelas e se conectam ao interior da casa, você pode querer parar de fazer isso, pois é algo que pode impedir que as janelas sejam fechadas e protegidas adequadamente. Será muito mais fácil para qualquer ladrão arrombar. Em vez disso, você sempre pode usar luzes alimentadas por bateria. Você pode estar inclinado a postar fotos de festas, jantares e reuniões nas redes sociais para mostrar seu novo vestido ou o quanto está se divertindo. Mas eu aconselho a não fazer isso. Pelo menos espere até que o evento termine e você esteja em casa de novo. É simples. Fazendo isso, você está anunciando que sua casa está vazia e pronta para os ladrões invadirem. Quanto mais offline você estiver, mais seguro você e sua casa estarão.
Mesmo que suas redes sociais sejam definidas como privadas, o compartilhamento da sua localização, do seu status e assim por diante ainda pode causar problemas. Vai que o ladrão também é um hacker. Ter uma chave reserva escondida fora de casa traz benefícios quando você esquece a sua no escritório ou a perde por aí. No entanto, isso só facilitará o trabalho dos assaltantes. Mesmo que não saibam onde estão, há uma boa chance de que, com uma busca rápida nos locais habituais onde as pessoas escondem suas chaves, consigam encontrá-las. O que você pode fazer é entregá-las a um vizinho ou amigo de confiança para guardar até você voltar e pedir que ele verifique sua casa de vez em quando, ou melhor, todos os dias. Se puder pedir a esse vizinho ou amigo para pegar suas encomendas enquanto você estiver fora, isso adicionará outra camada de proteção à sua casa. Alguns pedidos podem não chegar antes de você viajar, especialmente nas férias, quando as empresas de entrega ficam superlotadas. Se eles chegarem quando você não estiver em casa, há uma boa chance de o entregador simplesmente deixá-los na sua caixa de correspondência. Quando pacotes e cartas ficam se acumulando, eles não apenas ajudam os ladrões a entender que não há ninguém em casa, mas também podem convidar estranhos a pegar suas encomendas. Para evitar isso, você pode rastrear os pacotes e avisar seus vizinhos sobre a chegada deles. A propósito, o mesmo vale para quaisquer entregas programadas, como jornais, revistas ou contas. Antes de sair de casa, tire fotos de seus itens valiosos, como joias, obras de arte e dispositivos eletrônicos, além de registrar modelos e números de série deles. Isso não ajudará você a impedir que ladrões invadam sua casa, mas será útil se eles realmente invadirem e roubarem coisas. Dessa forma, você saberá o que está faltando e poderá mostrar fotos à polícia, o que facilitará a localização dos itens roubados. Os assaltantes costumam procurar uma escada, qualquer equipamento de jardim ou ferramenta que os ajude a quebrar uma porta ou janela. É por isso que você deve trancar essas coisas em segurança dentro de galpões ou garagens. Depois de fazer isso, ficará muito mais difícil para os ladrões descobrir maneiras de quebrar coisas ou subir nas janelas. Enquanto eles fazem isso, alguém pode perceber a atividade suspeita e fazê-los fugir sem completar o crime. Mesmo que você esteja morando em um local com clima quente, nunca deixe as janelas abertas em cômodos que não estão em uso, mesmo que esteja em casa. E certifique-se de que estão todos bem fechados antes de sair. Você sempre pode usar trancas de janela e substituir mosquiteiros por malhas de segurança. Após o término das férias, é importante não deixar à vista na lixeira as embalagens das coisas caras que você trouxe do passeio. Se fizer isso, os ladrões não apenas saberão o que você comprou, mas também ficarão tentados a arrombar sua casa, especialmente se virem que você tem um item que eles desejam. Eles também podem presumir que você provavelmente substituirá o item roubado, e isso pode incentivá-los a invadir sua casa pela segunda vez. O que você deve fazer é destruir os pacotes antes de jogá-los no lixo, ou queimá-los na lareira para manter a casa aconchegante e segura. Por último, mas não menos importante, é sempre benéfico ter um alarme em casa, independentemente da época do ano. Mas apenas tê-lo não é suficiente. Você tem que se lembrar de usá-lo. Infelizmente, muitas pessoas que têm um alarme não se preocupam em ativá-lo a menos que estejam de férias. Ativar o alarme deve ser um hábito. Certifique-se de usá-lo sempre que sair e sempre que entrar, pois há uma chance frequente de ladrões invadirem a casa enquanto você dorme. E aí, já conferiu todos os cuidados da sua lista? Muito bom! Te desejo férias boas e seguras. Você abre a torneira da pia da cozinha quando, de repente, ouve um rangido alto vindo de baixo. Alarmada, rapidamente fecha a água, mas o rangido se repete, dessa vez de algum lugar à sua esquerda. Você caminha na ponta dos pés até a porta, tomando cuidado para não fazer barulho, quando a casa inteira começa a tremer e ranger. Apavorada, corre para fora, e assim que se vira no jardim da frente, vê sua linda casa desmoronar. Você caminha até a pilha de escombros que eram a sua residência e inspeciona para descobrir o que poderia ter acontecido. E então vê um enxame gigante de insetos voando sobre as ruínas. E se lembra de vê-los entrando e saindo de sua casa há anos, mas não prestou atenção. Se tivesse, saberia que eram formigas carpinteiras voadoras e que sua moradia estava em perigo havia muito tempo. Elas voam apenas por um curto período de tempo, no final da primavera ou no início do verão, quando as condições climáticas são boas o suficiente. É a época do acasalamento. Nesse período, voam em enxames ao redor da casa e são mais visíveis. No resto do ano, se comportam quase como formigas normais, se escondendo dentro dos buracos e recantos da casa. E eu digo quase porque fazem uma coisa que é prejudicial para você. Basicamente comem sua casa por dentro. As formigas carpinteiras, como o nome já indica, gostam muito de madeira. A úmida ou podre é a primeira opção,
porque é mais fácil de roer para fazer túneis. Mas, se elas encontrarem um pedaço de madeira boa e resistente, também não irão parar. Apenas vão demorar um pouco mais. À medida que o sistema de túneis cresce, mais formigas aparecem dos ovos que a rainha põe durante toda a vida. E depois de alguns anos, a colônia consiste em milhares, se não milhões de formigas, enquanto sua casa parece um pedaço de queijo sem você saber. Quando as voadoras aparecem, é sinal de que a colônia já atingiu um tamanho enorme e sua residência está em grande perigo. Muito provavelmente, há um palácio inteiro de insetos abaixo dela e dentro de todas as partes de madeira, desde as paredes até o telhado. Apenas mais alguns anos e os danos estruturais se tornarão enormes, levando ao desastre. Portanto, se você vir enxames de insetos voadores dentro de sua casa, ligue para o controle de pragas imediatamente. A bala é a maior de todas as espécies de formigas. Ainda assim, apesar de ser a maior, ela cresce até o tamanho de uma moeda de 1 centavo. A formiga bala é mais encontrada em países como Nicarágua e Paraguai, dentro das florestas tropicais. Ela pode ser pequena, mas tem uma grande picada, até 30 vezes mais dolorida do que a de uma vespa ou de uma abelha. As pessoas às vezes se referem a ela como a formiga de 24 horas, porque quem for picado sentirá um dia inteiro de desconforto. Apesar da sensação desagradável, não é muito perigosa e deve cicatrizar em 1 semana. Essas formigas têm um hábito peculiar que pode tornar mais fácil evitar um problema maior. Elas liberam um cheiro forte e repugnante para afastar os predadores. Então, se você estiver caminhando pela floresta tropical e sentir um odor intensamente desagradável, corra. Existem cerca de 300 espécies diferentes de formigas de fogo em todo o mundo. Todas têm a mesma picada poderosa. São insetos minúsculos que viajam em grandes colônias e possuem uma cor marrom clara distinta, quase vermelha. Elas são mais comumente encontradas nos Estados Unidos e atraídas por comida. Tendem a fazer muitos piqueniques para os quais não são convidadas. As picadas das formigas de fogo coçam loucamente, mas não são muito perigosas. Passar um pouco de água fria no local deve ajudar a aliviar a coceira e os efeitos devem desaparecer em 1 semana ou mais. Se você tiver uma reação mais grave do que coceira, procure atendimento médico urgente. Agora, a formiga feiticeira não é uma formiga, e sim uma espécie de vespa sem asas que se parece muito com uma formiga. Ela não forma grandes colônias e geralmente vive sozinha, escondendo-se na grama alta. Esse comportamento lhe deu outro apelido, formiga-vaca, porque quando uma vaca está pastando nas proximidades, pode pisar em uma formiga feiticeira e levar uma mordida dolorosa de volta. Os humanos também são mordidos às vezes, especialmente se andarem descalços. As formigas feiticeiras são venenosas, mas seu veneno é menos potente que o das abelhas. Então, não é algo tão perigoso. Ainda assim, a dor é grande. E se você quiser esmagar esse inseto, boa sorte. Ele possui uma carapaça extraordinariamente resistente que o protege de outros insetos e até mesmo de pássaros. Os cupins são o pavor de todas as coisas de madeira e das formigas também. Quando estas invadem seu território, eles saem de seus notórios montes e devolvem mais do que recebem. Embora sejam basicamente cegos, suas cabeças estão equipadas com lança-chamas natural e cospem ácido nos inimigos, afastando-os com muita rapidez. Nem pense em colocar os dedos no caminho desse fluxo ácido. É uma sensação muito desagradável. Falando em cuspir, os besouros bombardeiros são os melhores nisso. Sua aparência é ameaçadora o suficiente, mas quando se sentem ameaçados, dão um estalo alto e pulverizam o inimigo com um líquido quente e fervente. Há uma câmara dentro da barriga desse inseto que guarda 2 substâncias para isso. Quando elas se misturam, reagem entre si e rapidamente ficam muito quentes. Até os pássaros ficam em apuros se entrarem no caminho desse besouro, enquanto outros insetos simplesmente não têm nem a menor chance. Os marimbondos caçadores são longos e finos com belas asas cor de ferrugem e antenas amarelas. Eles tendem a ser encontrados em florestas tropicais em toda a Ásia, América e África. Gostam de viver sozinhos e de fazer suas casas cavando no chão. Se você encontrar um deles, certifique-se de se afastar muito lentamente. Esse inseto só ataca caso se sinta ameaçado. Acredita-se que sua picada seja uma das mais dolorosas do mundo. A dor é incrivelmente intensa e dura de 3 a 4 minutos. Após esse tempo, não há necessidade de nenhum cuidado urgente e o efeito passa por conta própria. A vespa Yellow Jacket é uma espécie perigosa que pode ser encontrada em todo o mundo. Ela tem um padrão distinto de amarelo e preto. O amarelo é uma cor neon marcante, muito mais brilhante do que de uma vespa normal.
A espécie vive em grandes colônias e constrói seus ninhos em árvores, arbustos e até mesmo no subsolo. Caso você se depare com um ninho dela, afaste-se lentamente e tome cuidado para não ameaçar ou irritá-las. A picada definitivamente não é uma sensação agradável. A gigante japonesa é a maior espécie de vespa do mundo. Ela tem um padrão listrado de amarelo e preto, assim como a Yellow Jacket. O que a diferencia das abelhas e vespas é seu tamanho e forma. Ela é muito maior e mais fina que uma abelha, e muito mais longa que uma vespa. E claro, vive no Japão, onde viaja em colônias de até 700 membros. As pessoas que já foram picadas pela vespa gigante japonesa costumam dizer que é como ser atingido por um pirógrafo incandescente. Se você tiver essa infelicidade, chame imediatamente por ajuda. E, enquanto espera pelos médicos, lave a picada com água fria. As vespas mandarinas vivem principalmente em países asiáticos, mas já foram relatadas na América do Norte, em 2019. Essas feras são grandes, amarelas e cruéis. É impossível confundir uma delas com qualquer outra abelha ou vespa. Ela é muito maior e muito mais agressiva. Mas o pior é o ferrão, mais de 3 vezes maior que o de uma abelha. Ele contém um veneno muito potente e várias picadas podem derrubar até um animal grande, além de humanos. E se isso não bastasse, essas criaturas podem até pulverizar o veneno, mirando nos olhos. Nem é preciso dizer que é uma experiência inesquecível. Vamos admitir, todas as centopeias são aterrorizantes. E talvez uma das espécies mais horríveis seja a Slocopendra eros. Em primeiro lugar, parece que ela saiu de seus mais profundos e sombrios pesadelos. Um corpo seccionado preto, dezenas de pernas amareladas, que mais parecem garras, e uma cabeça vermelha com 2 pontas longas. Esta é a imagem que basta para me fazer correr em uma fração de segundo. Como é muito grande, essa rastejadora tem um apetite voraz, devorando sapos, lagartos e até ratos ocasionalmente. Às vezes, quando está desesperada, pode até pegar um morcego bem no meio de um voo. E claro, é venenosa, bem de acordo com sua aparência. Felizmente, ela não se interessa por humanos. E isso é mútuo. Se você acha que uma fechadura de trava vai parar um invasor doméstico, não se deixe enganar. 60% dos roubos acontecem por meio de entrada forçada. Então essas pessoas definitivamente sabem como entrar em uma casa, mesmo quando ela está trancada. Quanto a 30% das invasões domiciliares, elas envolvem um intruso entrando direto por uma porta ou janela destrancada. 65% de todos os roubos nos Estados Unidos acontecem entre 6 da manhã e 6 da tarde, exatamente quando as pessoas estão no trabalho. Antes de executar uma invasão, ladrões experientes passam dias, se não semanas, examinando o local. Eles estudam a programação e rotina diária dos donos para que saibam exatamente quando estarão fora e por quanto tempo. Descobrem essas informações observando de longe ou usando alguns outros truques. Uma das coisas mais populares que os criminosos estão fazendo hoje em dia é amarrar uma linha na maçaneta da porta da frente e fixá-la na parede próxima ou no batente da porta. Esse fio é tão fino que um observador casual nem vai notar. Ao examinar o fio, os ladrões podem descobrir o padrão de vida da pessoa. Isso pode revelar quando ela sai para trabalhar, vai para academia, passa um fim de semana fora de casa e, é claro, quando volta. Com essas informações em mãos, eles podem planejar a invasão perfeita. Os mais experientes têm uma lista de coisas que tornam as casas um alvo fácil. Primeiro, se há o costume de deixar as portas ou janelas destrancadas. Trancar a casa parece algo óbvio, mas muitas pessoas não fazem isso. Elas podem ser enganadas por uma falsa sensação de segurança devido a uma cerca alta ou vizinhança tranquila. Ou talvez pensem, estou apenas indo na loja da esquina, o que pode acontecer em 5 minutos? Acredite ou não, isso é mais do que suficiente para um ladrão habilidoso entrar, pegar os objetos de valor e fugir. A casa fica vazia durante o dia. Há um equívoco comum de que os roubos acontecem à noite, quando a maioria das pessoas está em casa. Isso aumenta o risco de um ladrão ser pego. É muito mais seguro para ele operar durante o dia, quando todos estão no trabalho ou na escola. Se você constantemente compartilha fotos e postagens nas redes sociais sobre coisas caras ou férias extravagantes, não se surpreenda se um dia descobrir que alguns objetos de valor estão faltando em sua casa. Existem certas coisas a se fazer para não se tornar um alvo fácil para assaltos. Nada supera um sistema de segurança e vigilância em casa. Se um criminoso percebe um alarme e uma câmera operacional, ele provavelmente vai retirar a propriedade da lista deles de alvos em potencial. Surpreendentemente, apenas um sinal de cuidado com o cão pode impedir o roubo. E ainda melhor se houver um cachorro de verdade. Aquela cerca alta e arbustos cheios que fornecem um pouco de privacidade à casa podem ser um problema. Claro, os vizinhos não podem ver o que os moradores estão fazendo no quintal.
mas também não serão capazes de notar se algum ladrão se convidar para entrar ali enquanto os proprietários estiverem fora. É melhor considerar abrir a área ao redor da residência para que ela não pareça tão isolada. Sabe aquelas pessoas que guardam a carteira e as chaves do carro em uma tigela perto da porta da frente? Sim, é muito conveniente ter tudo pronto na hora de sair. Mas, se um ladrão entrar durante a noite, nada será mais fácil para ele do que pegar os objetos de valor e fugir silenciosamente. O melhor lugar para guardar as chaves do carro e a carteira à noite é perto da cama. Mantenha-se alerta. Espere, você ouviu isso? Parece que alguém está batendo na sua porta e você não está esperando ninguém. Bom, talvez seja apenas o seu vizinho que veio pedir algumas ferramentas emprestadas de novo. Você se levanta para descer, mas então ouve um barulho de metal arranhando o buraco da fechadura. Você para, congelado de medo. Segundos depois, você ouve o clique da porta. O problema é que você mora sozinho. Primeiro, vamos nos certificar de que realmente tem alguém ali. Mas você deve ser bem silencioso no caso dessa pessoa ser um ladrão. Olhe para fora da casa em busca de vestígios. Você consegue ver algo suspeito? Tem algum veículo desconhecido perto da sua casa? Talvez você consiga identificar algumas pegadas ou uma janela quebrada? O portão da cerca está aberto? Também pode haver dicas dentro da casa. Mas tenha cuidado se você estiver procurando por elas. Certifique-se de que não possa ser visto. Talvez algumas luzes que normalmente estão acesas foram apagadas. Ou talvez tenha um pouco de lama no chão que não estava lá antes. Escute atentamente aos sons. Talvez você possa ouvir alguns passos ou movimentos, ou o ranger de uma porta. Peraí, ouviu aquilo? Parece que alguém esbarrou na sua mesa de centro. Ok, parece que realmente há alguém na sua casa. Agora, seu próximo passo é tentar sair de casa para ficar seguro. Se for possível, saia imediatamente. Tanto pela porta da frente quanto pela dos fundos, ou mesmo por uma janela. Se for um pouco arriscado, você pode tentar fugir. Uma lesão não é nada comparado com a sua vida. Se fugir não for uma opção, então se tranque em algum lugar. Os quartos são geralmente os primeiros lugares que os ladrões verificam, porque é onde a maioria das pessoas guarda seus objetos de valor. Então, é melhor ficar longe deles. Ainda assim, se houver outra maneira, o quarto é melhor do que nada. Tranque-o e finja estar dormindo. Mas, se possível, se esconda em outro lugar. O banheiro é uma ótima escolha, porque geralmente não é do interesse dos ladrões. Agora fique em silêncio. O ladrão provavelmente não passará mais de 10 minutos na sua casa. Se o intruso não descobrir que você está lá dentro, evitará o confronto. O mais importante é você se manter seguro, então não se mexa nem faça barulho. Assim que estiver seguro e escondido, chame a polícia imediatamente. Lembre-se, ao ligar para eles, sempre informe sua localização primeiro. Caso algo aconteça e você não consiga terminar a conversa, pelo menos eles saberão aonde ir. Se puder fazer isso sem ser notado, tente estudar o intruso o mais cuidadosamente possível. Lembre-se de sua altura, tipo corporal, forma de andar, cor do cabelo, raça, sexo, idade e quaisquer outros detalhes específicos que possa notar. Qualquer coisa que você identificar será útil. Se puder olhar para fora e ver o veículo, lembre-se da marca, cor e número da placa. Então espere novamente. Apenas fique parado e nunca saia do lugar que você escolheu até que o ladrão vá embora ou as autoridades cheguem e ajudem você. Mas os ladrões não vão em casas aleatórias. Eles não querem ser notados, então escolhem seu alvo com muito cuidado. E você pode fazer com que eles não escolham a sua casa. Faça dela um espaço aberto. A vegetação torna a casa mais difícil de ser observada, então os ladrões escolhem as casas com mais vegetação. Certifique-se de podar todos os arbustos que escondem as janelas e portas. Acenda as luzes assim que escurecer, todos os dias do ano. Ilumine tudo, as varandas, a calçada, o quintal, tanto na frente quanto no pátio. Primeiro, isso torna os arredores mais visíveis e os ladrões preferem ficar longe da visibilidade. Em segundo lugar, dá a impressão de que tem alguém em casa e eles não querem que ninguém esteja por perto quando invadem. Tranque todas as portas e janelas. As pessoas se esquecem de fechar a janela do banheiro e os ladrões sabem disso muito bem. Nunca deve haver uma entrada aberta. Não deixe nenhuma maneira secreta de entrar na casa, caso esqueça as chaves. Se você conhece essa maneira, os ladrões também a conhecem. Se você tiver árvores muito perto de sua casa, corte os galhos para que não seja possível escalar e entrar por qualquer uma das janelas. Mantenha todas as suas ferramentas e escadas de armazenamento em uma garagem fechada. Nunca as deixe espalhadas por aí quando não estiverem em uso, porque elas podem ser usadas para invadir sua própria casa.
Não tenha nenhuma chave reserva escondida em lugares aleatórios fora da casa. É melhor dar uma cópia a um vizinho de sua confiança. Quando você se mudar para uma nova casa ou apartamento, troque as fechaduras se possível. Certifique-se de que suas portas pareçam modernas e confiáveis. Portas velhas e ruins, fáceis de quebrar, atraem ladrões. Não jogue fora cópias de documentos ou cheques desnecessários também. Os ladrões podem verificar o seu lixo para saber mais sobre você. Portanto, destrua os documentos em pequenos pedaços antes de jogá-los fora. Não deixe caixas de uma nova TV de plasma, telefone caro, laptop ou relógio de ouro perto de sua casa. Não mostre a ninguém que você está bem de vida. Certifique-se de que o número da casa seja claramente exibido e possa ser facilmente notado. Dessa forma, as autoridades ou qualquer outro ajudante poderão encontrar a sua casa com mais rapidez. Mesmo que você tenha câmeras de segurança instaladas, elas não garantem que sua casa não se tornará o próximo alvo. As câmeras são úteis para encontrar o ladrão depois que tudo aconteceu, mas elas não impedem nenhuma ação. Muitos roubos acontecem quando as pessoas estão viajando em férias ou feriados. Então, os ladrões não deveriam descobrir que você vai ficar fora por um longo tempo. Sempre que sair, faça parecer que você está em casa. Diga a seus vizinhos que está saindo de viagem. Peça-lhes que fiquem de olho na sua casa e a verifiquem às vezes. Para conferir se há alguém morando na casa, os ladrões costumam examinar a caixa de correio. Se ela estiver cheia, significa que não há ninguém morando lá no momento. Peça ao seu vizinho para recolher a correspondência para você e limpar a varanda de possíveis anúncios e jornais. Os assaltantes também podem deixar marcas em sua casa. Por exemplo, eles podem colocar uma tira fina cortada de uma garrafa de plástico na porta. Se ficar na porta por 1 ou 2 dias, isso indica ao ladrão que não há ninguém em casa. Portanto, peça ao seu vizinho para verificar essas coisas também. Peça-lhe que estacione o carro ocasionalmente na frente de sua casa por um tempo. Isso vai dar a impressão de que você tem visitas. Ainda assim, se a casa ficar em silêncio por dias, é óbvio que não há ninguém morando lá no momento. Você pode configurar para que luzes, rádio ou TV se liguem sozinhos algumas horas por dia. Se você estiver viajando por um longo tempo, tome providências para que sua grama seja cortada e regada, ou a neve na frente de sua casa seja removida se você mora em um lugar frio. É uma boa ideia não postar fotos de suas férias enquanto você estiver viajando. Os ladrões também usam as redes sociais e fazem pesquisas. Isso é perigoso mesmo se você tiver uma conta privada, porque os malfeitores podem colaborar com criminosos que entendem de tecnologia. Eles invadem contas de pessoas ricas, descobrem quando essas pessoas estão de férias e informam os ladrões sobre isso. Mas antes que alguém invada sua casa, os ladrões a observam por um tempo. Eles querem saber quando você está em casa e quando não está. Se você começar a receber muitas ligações aleatórias, pode ser um sinal de que estejam verificando a que horas do dia você está ausente. Se os sensores de luz começarem a funcionar mal, verifique imediatamente se está tudo bem. Isso nem sempre significa que há problemas com a eletricidade. Os assaltantes podem cortar a fiação. Preste atenção nas portas. Se você notar arranhões na fechadura ou se estiver ficando mais difícil abrir a porta com a chave, pode significar que alguém tentou arrombar sua casa. Troque as fechaduras imediatamente. Uma invasão começa com uma batida na porta. Se você estiver em casa na hora, é importante aprender a responder para assustar os malfeitores. Sempre finja que não está sozinho em casa. Você pode gritar algo como: "Alguém pode atender a porta, por favor?" Ensine seus filhos que eles nunca devem atender a porta ou abri-la para alguém sem supervisão. Vamos decifrar os códigos dos ladrões. Uma fita na maçaneta da porta, uma fatia de queijo no capô do carro e muito mais podem ser sinais de que você está sendo observado por um bandido. Os ladrões não escolhem uma casa aleatoriamente para roubar. Eles costumam monitorá-la antes de agir, pois querem saber mais sobre ela e sua segurança. Assim, deixam marcas na casa, na porta da garagem, na caixa de correio ou no depósito. Conheça essas marcações e saiba o que elas simbolizam. Dessa forma, você poderá proteger melhor sua casa dos bandidos. Se você vir um círculo desenhado, isso significa, aos olhos dos ladrões, que sua casa é bem fácil de roubar. Talvez ela não tenha nenhum sistema de segurança doméstica instalado. No entanto, um círculo barrado significa evitar a entrada. Talvez a residência tenha alarmes de alta tecnologia, câmeras de segurança ou um cachorro. Linhas parecidas com escadas indicam que há objetos de valor visíveis dentro. Portanto, há itens que vale a pena roubar. Se alguém pichar a letra M no lixo, significa vazia pela manhã. E N refere-se a vazia à noite.
As forças policiais americanas publicaram alertas sobre o código, mas lembre-se de que alguns desses sinais são, na verdade, mensagens inofensivas usadas por trabalhadores rodoviários para se comunicar sobre oleodutos e assim por diante. Se você vir alguma evidência de chave batendo, não entre na casa. Esse golpe é uma técnica em que os ladrões usam uma chave parecida, feita de um metal mais pesado que os pinos, para lixar os pinos no interior da fechadura. Além disso, as vítimas podem encontrar alguns problemas ao reivindicar o seguro nesses casos, pois essa técnica pode não deixar nenhum sinal de entrada forçada do lado de fora da fechadura. A pessoa foi roubada e não consegue provar isso para a seguradora. Parece um pesadelo. O arrombamento é uma técnica com uso de pouca força que deixará marcas na maçaneta como arranhões leves ao redor da fechadura. Mas os sinais reais serão encontrados na parte interna da fechadura, nos pinos. Eles terão amassados. Marcas ou arranhões profundos na maçaneta também podem indicar que alguém entrou na sua casa. Os ladrões às vezes usam chaves de fenda para violar os pinos da fechadura. Se você vir arranhões profundos, marcas ou alargamento do buraco da fechadura, tenha cuidado ao entrar. Os ladrões podem colar uma fita, geralmente transparente, na maçaneta da porta. Suponha que ela ainda esteja lá 1 ou 2 dias depois. Os invasores acreditam que o dono está ausente, pois a porta não foi usada. Essa estratégia tornou-se assustadoramente frequente em Dublin, na Irlanda. A polícia alertou as pessoas para ficarem alertas e removerem qualquer fita imediatamente após vê-la. Algumas dessas marcas são deixadas por ladrões de cães, sinalizando que sua casa tem um doguinho de uma raça que vale muito dinheiro. Supostamente, as marcas de giz vermelho são para cachorros grandes, e as amarelas e cor-de-rosa referem-se a pets médios e pequenos. A polícia aconselha os donos dos animais a manterem os olhos abertos em torno de suas propriedades e denunciar tais casos à polícia. Por fim, redobre a atenção ao passear com seus amigos de 4 patas. Um dos segredos para estar seguro em uma casa é ter uma boa segurança e conhecer o local. Por exemplo, se as fechaduras da porta da frente ainda funcionam, porém lentamente, talvez seja um sinal de tentativa de roubo. Isso pode ser devido a uma tática chamada método de vulnerabilidade. Os ladrões deixam a fechadura da porta mais fraca com o tempo. Eles usam ferramentas ou objetos para deteriorá-la sem deixar vestígios. Você pode pensar que ela está velha e simplesmente postergar a chamada de um chaveiro, mas isso seria um grande erro. Da mesma forma, a chave pode girar na fechadura com atraso. Se for mais difícil virar para dentro, geralmente é o primeiro sinal de tentativa de arrombamento. Portanto, este é provavelmente o alerta mais importante que você deve levar em consideração. Mesmo as fechaduras das portas de segurança são vulneráveis a arrombamentos. Você sabia que em Churchill, no Canadá, os moradores mantêm as portas dos carros destrancadas? Eles não fazem isso para convidar os ladrões, mas para sobreviver a um possível ataque de urso polar. A cidade tem o maior número de ursos polares do mundo. Imagine um morador se deparando com um animal desses e o carro de outra pessoa está por perto. Ele pode se abrigar rapidamente dentro daquele veículo. Que tal aprender algumas dicas de segurança para evitar roubos de bolsas? Em primeiro lugar, não carregue a sua sobre o ombro. Eu sei, é para isso que ela foi projetada, mas acaba facilitando a vida do ladrão. Por exemplo, carregar uma pequena bolsa tipo clutch embaixo do braço é mais seguro. Fazer compras com outra pessoa é mais seguro do que sozinho. Além disso, não carregue mais dinheiro do que você possivelmente precisa. Nem mantenha todos os seus cartões de crédito na mesma bolsa. Leve apenas o necessário para o dia. Você pode pensar, é só por um segundo, mas não deixe sua bolsa nos carrinhos de compras ou sobre os balcões. E tem ainda a questão dos golpes. Quando você acredita que não pode ser enganado, pode se tornar mais vulnerável. Os golpistas não fazem restrição de origem, idade e renda. São capazes de pegar você desprevenido quando menos espera. Eles usam novas tecnologias, produtos ou até mesmo serviços para convencê-lo a fornecer seu dinheiro ou dados pessoais. Como ficar à prova de golpes? Primeiro, tenha em mente que se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, não responda a pedidos solicitando acesso remoto ao seu computador, mesmo que mencionem uma empresa conhecida. Os golpistas geralmente pedem que você ligue o equipamento para corrigir um problema ou instalar uma atualização gratuita.
Este é, na verdade, um vírus para obter suas senhas e detalhes pessoais. Por fim, preste atenção às solicitações de pagamento incomuns. Os golpistas geralmente pedem que você use um método de pagamento incomum, como um cartão de débito pré-carregado, cartão presente ou do iTunes. Um ladrão de carros e uma fatia de queijo. Que conexão pode haver? Imagine que você caminha até o seu automóvel e vê queijo derretido no capô. Inicialmente, pensa que provavelmente é algum tipo de pegadinha. Então, começa a limpar o queijo. Naturalmente, isso leva séculos sob o sol quente. Preste atenção ao seu redor. Alguém pode estar de olho e esperando o momento certo. A pessoa pode simplesmente entrar no seu carro e fugir enquanto você não está olhando para a porta do motorista, já que está ocupado limpando o queijo derretido perto do lado do passageiro. Sabia que pode ter uma chave extra no seu carro? Alguns veículos têm chaves para manobrista escondidas dentro do manual do proprietário ou no kit de ferramentas no porta-malas. Se o seu tiver uma sobressalente, retire-a imediatamente. Caso você saiba onde ela está, os ladrões também saberão. Além disso, não pense que existe um esconderijo perfeito para suas chaves reserva. Os bandidos sabem onde procurar. Por exemplo, algumas pessoas a escondem sob o para-choque ou embaixo do tapete. Os criminosos também verificam sempre esses lugares. Por falar em roubo de automóveis, pode ser um bom momento para descrever os hábitos e estratégias dos ladrões. Eles realmente não vão para locais abertos e visíveis, como na frente de casas e calçadas. Lugares escuros e isolados como prédios, estacionamentos e garagens subterrâneas os atraem, pois são mais silenciosos. Eles conseguem ouvir se alguém está se aproximando. Você já ouviu falar do número de identificação do veículo? Este é um número único para cada automóvel. Você pode gravar o do seu nas janelas do seu carro. Isso torna menos valioso no mercado paralelo de peças. Além disso, trocar os vidros custa muito caro. Então, os bandidos tentam evitar esses veículos. No geral, é melhor não ser um alvo fácil e convidativo. Então, você tem algumas histórias da vida real sobre tudo isso? Procurando algo nojento? Bom, você veio ao lugar certo. Deixe-me explicar. Hora da limpeza de primavera. Você anda pela casa cantarolando uma melodia alegre quando ouve um leve zumbido. Você para e procura de onde vem o som, e aqui está de novo, aparentemente por trás da parede da cozinha. Você se aproxima e percebe uma mancha marrom na parede que não estava ali ontem. Toca no local e... que horror! O drywall afunda sob seus dedos e uma nuvem de vespas voa para fora do buraco, zumbindo indignada. Você corre pela sua vida e as vespas te perseguem, pois você perturbou o ninho delas. Quando você está longe o suficiente, a nuvem retorna à casa. Parece que a casa é delas agora, e não sua. Pode parecer algum filme, mas na verdade, vespas constroem seus ninhos em casas, especialmente nas de madeira. Elas preferem espaços fechados escuros, como uma árvore oca, uma caixa de compostagem, um galpão ou um sótão. A pior coisa é que você provavelmente não notará uma infestação de vespas dentro da sua casa até que seja tarde demais. Na primavera, as rainhas das vespas migram para encontrar um novo lar e botar seus ovos. Se uma delas gostar da sua casa, ela rastejará para algum canto escuro aconchegante e se esconderá lá. Dentro de uma semana ou mais, as primeiras vespas bebês nascerão, e se o espaço estiver muito apertado, elas começarão a roer as partes de madeira para abrir espaço para sua colônia em crescimento. No entanto, pode levar alguns anos até que você perceba os sintomas de uma infestação. Acredita-se que as vespas retornem ao mesmo lugar todos os anos porque deixam para trás seus feromônios, e a colônia também crescerá a cada ano que passa. As vespas mastigarão tábuas de madeira e até gesso para se sentirem confortáveis, e você pode ouvir seus zumbidos enquanto estão trabalhando. Se você ouvir sons estranhos por trás das paredes da sua casa, não espere muito e chame o controle de pragas. Isso significa que a colônia já é grande o suficiente para causar problemas. Na pior das hipóteses, a parte interna da sua casa pode estar cheia de vespas. O último e mais óbvio sintoma de uma infestação, no entanto, é quando você vê manchas marrons ou caminhos no seu drywall. Isso significa que as vespas já tomaram conta do local e estão prestes a quebrar a parede e tomar o seu espaço de vida. Elas podem mastigar facilmente o drywall, e você pode acabar encontrando essas convidadas inesperadas à noite ou enquanto janta. Vespas são provavelmente as piores pragas. Não apenas prejudicam sua residência, mas também são muito protetoras de seu território. Se elas saírem do espaço entre as paredes e entrarem em sua casa propriamente dita,
o atacarão imediatamente por considerá-lo como um intruso. Que malcriadas, hein? E uma picada de vespa não é nenhuma brincadeira, especialmente se você for alérgico. Existem inúmeras espécies desse inseto que podem morar dentro das casas das pessoas, mas talvez as mais cruéis sejam as Yellow Jackets. Elas têm um corpo distinto de listras amarelas brilhantes e pretas, são maiores que outras vespas e sua picada é muito mais desagradável. Adicione a isso sua agressividade natural e terá um inseto voador que você não quer conhecer. Ainda assim, se notar algum dos sintomas de uma infestação por vespas, certifique-se de não tomar nenhuma ação por conta própria e ligar para profissionais. Usar produtos químicos fortes como pesticidas não é seguro, e além disso você pode fazer mais mal do que bem a si mesmo se não souber exatamente o que está fazendo. É preciso habilidade e conhecimento para se livrar de todas as pragas da sua casa. E se você deixar apenas algumas vespas, especialmente a rainha, todos os seus esforços podem ser em vão. Então deixe isso para os especialistas. Um inseto mais discreto, mas não menos perigoso, que você não quer ter em sua casa é a broca de madeira. Existem dezenas de espécies diferentes desses besouros também, e algumas não são mais do que um incômodo, enquanto outras podem ser bastante destrutivas. Recebem esse nome pois, bem, fazem buracos em madeira. Quando esses insetos estão prontos para botar seus ovos, encontram um lugar aconchegante com muita madeira ao redor, como debaixo do piso da sua casa, por exemplo, e se acomodam. Quando as larvas estão com fome, começam a mastigar a deliciosa madeira em que sua atenciosa mãe as deixou. Elas podem comer quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, e só irão parar quando finalmente amadurecerem e estiverem prontas para explorar o mundo lá fora. À medida que fazem isso, as larvas deixam pequenos buracos de saída nos itens de madeira em que viviam. O perigo é que esses besouros são silenciosos, ao contrário das vespas, então você não ouvirá nada enquanto estiverem lanchando o seu armário favorito. O primeiro sinal da presença deles que você provavelmente notará é o orifício de saída, e isso significa que a broca de madeira já causou alguns danos no interior. Embora a maioria das espécies de broca de madeira não faça muito mal à sua residência, exceto por esses buracos de saída, algumas delas podem ser um grande problema. Por exemplo, a broca de madeira europeia pode causar muitos danos a uma casa mais antiga se decidir botar seus ovos lá. Embora esses insetos gostem de se alimentar de alburno, o que é mais provável em casas mais novas, podem fazer ninhos em casas mais antigas também. E dado que a broca de madeira europeia é bem grande, atingindo até cerca de 2 centímetros, os orifícios de saída que ela deixa são bastante grandes e perceptíveis também. Outras brocas ainda, como uma espécie nativa da Austrália, em especial Queensland, muitas vezes acabam comprometendo a estrutura de casas antigas. Se acontecer de você ter uma infestação, a melhor atitude é ligar para o controle de pragas imediatamente. A única boa notícia talvez seja que as brocas de madeira não atacam humanos. Bom, isso já é alguma coisa. Agora, esses insetos aqui não vão comer você ou sua casa, mas tê-los dentro de casa ainda é desagradável e perigoso. Você os conhece bem, baratas. E se você viu em uma em sua casa durante o dia, tenho más notícias. Já existem dezenas, se não centenas dessas pragas rastejando pelo lugar. Baratas são criaturas noturnas, e ver uma ou duas em sua cozinha quando você vai fazer um lanche à meia-noite ainda não é tão ruim assim. Mas quando elas aparecem em plena luz do dia, significa que alguns membros de sua colônia já estão ficando desesperados. Seria bom ligar para o controle de pragas rapidamente nesse caso. Baratas preferem morar em lugares onde há muita comida, água e ambiente úmido para se aconchegar. Esta é uma descrição perfeita de uma habitação humana mais antiga. Há espaço mais do que suficiente para as baratas se esconderem e prosperarem, e as próprias pessoas fornecem toda a comida e água do que as pragas precisam. Seus lanches favoritos são carne, amido e doces, mas elas não se importam de saquear sua lixeira ou despensa. Elas não vão comer as paredes de sua casa ou seus móveis. E, falando nisso, são bastante inofensivas. Mas baratas são portadoras conhecidas de vários germes perigosos. Se uma barata entrou, digamos, no seu açucareiro, e então você colocou esse açúcar no seu chá, você tem grande chance de contrair alguma doença desagradável. E claro, quanto mais baratas houver em sua casa, maior será essa possibilidade. Não é difícil reconhecer uma infestação de baratas. O primeiro sinal que você deve procurar é o cheiro. Baratas emitem substâncias odoríferas no ar, fazendo sua casa cheirar a algo oleoso e mofado. Quanto mais forte for o odor, mais pragas existem. Então não hesite em ligar para especialistas, mesmo que você ainda não tenha visto uma única barata. Um sintoma muito mais significativo da presença delas em sua casa é encontrar casca de barata ao redor do local.
Elas têm uma carapaça de quitina que substituem de vez em quando à medida que crescem. Então, se você encontrar uma, isso significa que há pelo menos uma família inteira de baratas em algum lugar próximo. Mas, muito provavelmente, já existe uma colônia inteira. Por fim, nada pode ser mais convincente do que ver uma barata viva com seus próprios olhos, certo? Se você notar que é uma barata adulta, isso ainda pode ser uma boa notícia para você. Baratas habitualmente viajam em busca do melhor lugar para morar. Então, quando há uma barata adulta em sua casa que você vê à noite, ela pode ainda não ter começado a sua família. Mas, se você encontrar na sua cozinha e vir uma ou mais baratas menores, isso é um mau sinal. Significa que os pais delas estão em algum lugar dentro de sua casa, assim como seus irmãos. Por sinal, embora a cozinha seja o lugar mais propício para essas pragas, você também pode encontrá-las em seu banheiro enquanto toma banho. Baratas têm prazer em mastigar sabão, então não é surpresa que rastejem para esse cômodo quente e úmido de sua casa. Bom, acho tudo isso meio nojento. Tenha um bom dia. E aí, donos de carros? Puxa, tenho uma mensagem importante para vocês. Vejam bem, nossos carros são como nossos companheiros de confiança, sempre ao nosso lado, mesmo nos lugares mais públicos. Mas às vezes, quando voltamos, encontramos surpresas inesperadas à nossa espera. Tente se imaginar caminhando em direção ao seu companheiro de 4 rodas e lá está ele, um panfleto te dando o oi por baixo do limpador de para-brisa. Ou, tomara que não, uma multa implorando por sua atenção no para-brisa. Todos nós já passamos por isso, certo? Bem, segurem seus volantes porque as autoridades têm uma nova dica para vocês, e ela é uma verdadeira joia. Se você vir algo em seu carro que não pertence a ele, não o remova com as mãos. Ficou intrigado? A polícia está atenta a tudo que se refere a carros, e não se trata apenas de capturar os motoristas em alta velocidade e fazer cumprir as regras de trânsito. Ela nos protege quando se trata de revelar os mais recentes truques do comércio. Veja Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos, por exemplo. As autoridades de lá notaram recentemente um aumento nos roubos de airbags do lado do motorista. Para combater essa maluquice, a polícia aconselhou as pessoas a estacionarem em áreas bem iluminadas, trancarem seus veículos, guardarem seus objetos de valor e, por que não, incluírem um dispositivo de trava no volante. Alguns ladrões de carros também descobriram uma nova superpotência: usar as câmeras de seus smartphones para espiar o seu carro. É como se eles tivessem visão de raios-x ou algo assim. Esses malandros podem ver além da película das janelas do seu carro e ter uma visão clara dos seus tesouros. Tudo isso sem sequer tirar uma foto. Os smartphones de hoje, hein? Em resposta, as autoridades lançaram a campanha Stow It, Don't Show It, ou Guarde, Não Mostre, em tradução livre, lembrando a todos que devem remover seus objetos de valor da vista ou, no mínimo, guardá-los. Mas espere, tem mais. Os policiais querem que sejamos extremamente cautelosos com relação a uma nova ameaça que ronda nossos veículos. Você sabe como é. Folhas, lixo e folhetos muitas vezes acabam chegando aos nossos queridos veículos. Normalmente não pensamos em nada disso e simplesmente limpamos nossos carros antes de dar a partida. Entretanto, você deve pensar 2 vezes antes de pegar qualquer coisa com procedência desconhecida, mesmo que seja apenas para um pedaço de lixo aparentemente inocente. Por que todo esse alvoroço, você pergunta? Bem, vamos dar uma olhada em um incidente que ocorreu em Houston, nos Estados Unidos. Imagine o seguinte: uma mulher, depois de comemorar seu aniversário em um restaurante local, volta para o carro e encontra um guardanapo preso na maçaneta da porta do carro. A princípio, ela não deu muita importância e retirou o guardanapo casualmente, pensando que fosse apenas um lixo aleatório. Mas como se vê, as coisas tomaram um rumo inesperado. Pouco tempo depois de manusear o guardanapo colocado de forma suspeita, ela começou a sentir um formigamento na ponta dos dedos. E antes que ela percebesse, todo o seu braço se juntou à festa do formigamento, deixando-a um pouco dormente. Ela ficou tonta e teve até dificuldade para respirar. Seu marido ligou para a emergência na hora. Ela foi levada para o hospital correndo contra o tempo para se descobrir o que estava causando essa bizarra montanha-russa de saúde. Depois de 6 horas e meia aparentemente eternas, os médicos finalmente a diagnosticaram com um envenenamento agudo por uma substância desconhecida. Eles não conseguiram identificar a natureza exata da substância porque a mulher tinha apenas uma pequena quantidade em seu sistema. Mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para fazê-la se sentir como se tivesse entrado na mais louca atração do parque de diversões. Imagine se ela tivesse enrolado o guardanapo na mão inteira. Caramba!
Um dos médicos sugeriu que todo esse incidente com o guardanapo poderia ter sido uma tentativa de sequestro com o carro como alvo. Espera, o quê? Um sequestro envolvendo um guardanapo e a porta de um carro? Mas parece um roteiro ruim de um filme de comédia trash. Mas é aqui que as coisas ficam realmente intrigantes. O departamento de polícia local, em sua nobre busca para solucionar esse mistério, revelou que não recebeu nenhum relato de incidentes semelhantes envolvendo portas de carro e guardanapos. Acho que o maluco por trás dessa pegadinha não atacou novamente, ou pelo menos ainda não. No entanto, eles confirmaram que a experiência e os sintomas da mulher são compatíveis com os de outros casos de envenenamento. É claro que existem muitas outras estratégias para ajudar a manter você e seu carro seguros. Por exemplo, quando se trata de estacionar, tudo gira em torno daquela vaga privilegiada. Felizmente, os especialistas têm algumas dicas que tornarão seu jogo de estacionamento mais forte e manterão os ladrões bem longe. Em primeiro lugar, se você tiver a sorte de ter uma garagem, estacione seu precioso veículo nela o tempo todo. Mas na ausência de uma garagem, é aconselhável encontrar uma área bem iluminada e aberta para estacionar. Você quer que o seu carro fique em evidência e não escondido nas sombras, onde malfeitores podem estar à espreita. Bem, aqui está um conselho bacana vindo diretamente da boca de um ex-assaltante. Esse cara conhece muito bem os truques do ramo. Quando estacionar, vire as rodas para o meio-fio. Eu sei, sou estranho, mas acredite, vale a pena. Ao fazer isso, você está dificultando a vida de eventuais ladrões. Eles teriam que fazer manobras sofisticadas apenas para fugir, e ninguém tem tempo para isso. E aqui vai uma dica extra para você. Se houver no local, tente encontrar um estacionamento que tenha atingido o padrão Parkmark. Esses locais de estacionamento passaram por uma avaliação de risco da polícia, portanto você sabe que são boas vagas. Com essas dicas simples, você estará estacionando como um profissional em pouco tempo. Atualmente tem ainda outra maneira sorrateira de os ladrões colocarem as mãos em seu carro, e isso envolve sua amada chave. Então, melhor se garantir, certo? Em primeiro lugar, mantenha as chaves escondidas. Quando você estiver em casa, certifique-se de que elas estejam fora de vista e longe de olhares curiosos. Você não gostaria que nenhum ladrão brincasse de pescar com varas e anzóis na sua caixa de correio e pegasse suas chaves. Agora vamos falar sobre os carros que abrem sem chave. Você sabe, aqueles carros sofisticados que se destravam sozinhos com uma passada da chave por perto? Bem, se você tiver que apertar um botão na chave para abrir o carro, você não tem uma entrada sem chave. Mas não se preocupe, também falaremos sobre isso. Imagine a seguinte situação. Você está trabalhando no seu dia a dia, cuidando da sua vida, quando de repente um ladrão astuto aparece com um pequeno dispositivo. Esse dispositivo sorrateiro faz com que seu carro pense que sua chave está ali, destravando-o mais rápido do que você imagina. O malfeitor pode até mesmo ligar o motor e sair dirigindo até o pôr do sol com seu amado veículo. Acredite ou não, esses larápios só precisam estar a alguns metros de distância da chave do seu carro para captar o sinal. Isso significa que eles podem fazer sua mágica mesmo que a chave esteja dentro de sua casa, sã e salva. Não tenha medo, pois tem algumas dicas para manter seu carro que abre sem chave tão seguro quanto uma fortaleza. Quando estiver em casa, mantenha a preciosa chave e a reserva muito, muito longe do veículo. De repente, você pode colocá-las em uma bolsa com tela ou em uma bolsa Faraday sofisticada para bloquear o escape de qualquer sinal. Pense nisso como se estivesse dando à sua chave um pequeno escudo invisível e aconchegante para protegê-la de ladrões que farejam sinais por aí. Aqui vai outra dica profissional. Se você decidir adotar um carro de segunda mão em sua família de veículos, faça uma pequena reforma nas chaves. Reprogramá-las garantirá que todos os sinais antigos ou surpresas silenciosas do proprietário anterior sejam eliminadas. Para garantir que seu carro esteja sempre seguro, também precisamos abordar esse assunto não tão divertido: caminhões de guincho ilegais. Esses ladrões malandros acham que podem roubar suas preciosas rodas na rua mesmo. Aqui estão algumas dicas sobre como ficar um passo à frente desses piratas do estacionamento. Em primeiro lugar, fique de olho em qualquer equipe de guincho que pareça um pouco suspeita. Você sabe, aqueles que não estão ostentando nenhum logotipo sofisticado no caminhão ou que se esqueceram de colocar seus uniformes elegantes. Se algo parecer estranho, não hesite em denunciar imediatamente. Agora sei o que você está pensando, mas e se eu estiver errado e acabar se mostrando um alarme falso? Todos nós devemos agir de boa fé e ninguém deve culpá-lo por um momento sequer se for um alarme falso. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?
você encontrou seu primeiro fio de cabelo branco e sente um ímpeto de arrancá-lo. Mas o alerta da sua avó lhe impede de fazer isso. Segundo ela, se você o arrancar, 2 fios novos e brancos crescerão no lugar. Esse é um dos mitos mais populares que existem e vem sendo reproduzido há anos. Quando você arranca um fio de cabelo, o folículo continua lá e produzirá um substituto em breve. Mas ele não tem o superpoder de se multiplicar, então você terá apenas um novo fio branco. O fio novo pode até sair mais escuro, já que ainda há chance de o folículo produzir mais pigmento desta vez. Mas se arrancar o fio muitas vezes, você corre o risco de ele não nascer mais, gerando uma falha naquela parte do couro cabeludo. Você tem medo de usar seu celular perto da bomba de gasolina e causar uma explosão? Bem, não há um caso sequer registrado sobre um celular ter emitido carga elétrica e causado uma tragédia. Todas as placas de proibido celular nos postos de gasolina são por precaução. Materiais eletrônicos não são bem-vindos lá, pois podem causar eletricidade estática e ser fonte de perigo. Além disso, você deve estar 100% alerta sempre que estiver ao volante. Conversar ou trocar mensagens enquanto abastece o carro pode trazer consequências, como sair de lá com a bomba de gasolina conectada no carro. Um vídeo viralizou e fez milhões de pessoas acreditarem que se você vir um fio amarrado na maçaneta da porta do seu carro, é preciso chamar a polícia imediatamente. De acordo com o criador dessa mídia, sequestradores usam esse truque para distrair você e depois lhe perseguir. Na verdade, não há registros oficiais de sequestros que tenham acontecido dessa forma. Essa lenda urbana deve ter surgido a partir de uma postagem no Facebook de 2015 que mencionava o truque do fio. Isso foi desmentido pouco depois, mas essa ideia continuou viva e reaparece de vez em quando. Mas é sempre bom se precaver e seguir algumas regras simples para manter sua segurança quando estiver dirigindo. Faça aulas de defesa pessoal, estacione em locais bem iluminados e sempre fique atento a coisas e pessoas suspeitas antes de entrar no carro. Outra coisa, lembre-se de que muitas lendas urbanas e mitos parecidos são criados só para chamar sua atenção e render curtidas e compartilhamentos para seus criadores. Se você adoça seu café com açúcar mascavo achando que ele é mais saudável do que o branco, saiba que é pura ilusão. O açúcar mascavo contém alguns minerais, mas a quantidade é tão pequena que nem faz diferença para sua saúde. E para completar, ele tem a mesma quantidade de calorias e o valor nutricional do açúcar branco. A única diferença está na cor, no sabor e no processo de fabricação. O açúcar mascavo não passa por muitos processamentos químicos. Então, se estiver tentando cortar calorias, atente-se à quantidade e não à cor do açúcar que você ingere. Quando você pressiona o modo soneca de manhã, não vai dormir aqueles 10 minutos a mais. Adiar a hora de acordar traz uma sensação maravilhosa, mas isso só faz você se sentir mais cansado. Você já tem um ciclo biológico de sono que se ajusta de acordo com a sua rotina. Quando você acorda e adormece de novo logo em seguida, seu cérebro fica confuso, então será cada vez mais difícil acordar quando o despertador tocar pela segunda ou quinta vez. A longo prazo, o modo soneca pode acabar com a sua capacidade de ter um sono profundo e de qualidade. Outro mito popular sobre o sono é que você engole 8 aranhas todas as noites sem saber. Relaxa, você não engole aranha nenhuma. Para elas, você é como um gigante, ou melhor, uma montanha na paisagem. Qualquer barulho que você produz enquanto dorme, como respiração ou batimentos cardíacos, são mega assustadores para elas. Então esses animais fazem de tudo para ficar longe de você. Esse mito se tornou mundialmente conhecido após um artigo de revista mencionar que as pessoas acreditam em tudo o que vem na internet. E o artigo estava certo, né? Não é preciso esperar meia hora ou mais para nadar após o almoço. Esse mito existe há mais de um século e já foi uma regra de um livro dos escoteiros publicado em 1908. Lá dizia que nadar menos de 90 minutos depois de comer poderia causar sérias consequências. Isso fez muita gente acreditar que pelo processo digestivo desviar o fluxo sanguíneo dos músculos para o estômago, nadar poderia prejudicar a digestão, causar cãibras e até afogamentos. Na verdade, parte do sangue vai mesmo para o estômago, mas isso não afeta os braços ou as pernas. A comida pode ser até boa para sua natação, pois dará mais energia. E não se esqueça de tomar bastante água também, para manter a hidratação.
Os diamantes são muito caros por ser raros, né? Mas parece que eles não são tão raros quanto imaginávamos. Rubis, esmeraldas e safiras são muito mais raros e muito mais caros do que diamantes. Cientistas até descobriram uma forma de criar diamantes artificiais. Então, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar é resultado de uma campanha de marketing muito bem sucedida feita há mais de um século. A empresa que minerava e vendia diamantes espalhou mitos sobre essas pedras mundo afora. Eles convenceram todos do planeta de que os diamantes são tão raros que o preço deles é justo. E para completar, eles fizeram com que essa pedra se tornasse símbolo do amor e do compromisso. Os filmes nos fizeram acreditar que todos os dinossauros eram lagartos gigantes e perigosos. Mas na verdade havia diversos tipos de dinos. Alguns eram do tamanho de um gato ou de um Golden Retriever. Parece que essas espécies menores eram mais numerosas do que seus parentes grandalhões. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, tinham até penas, principalmente nos primeiros estágios de suas vidas. Quanto mais você se aprofunda no oceano, mais escuro ele fica, até não haver luz nenhuma. As cores mudam do azul esverdeado próximo da superfície para azuis mais intensos, depois para azul anil e, por fim, para total escuridão. Bem, a luz solar penetra as águas profundas com pouca força, então, tecnicamente, abaixo de 975 metros não há luz. Mas há outro tipo de luz lá embaixo, a bioluminescência azul e verde. Ela gera luz graças a uma enzima chamada luciferase, que quebra moléculas com alta quantidade de energia e produz fótons em bactérias e nos corpos de alguns peixes. Os norte-americanos acreditam que os verões por lá são muito quentes pelo fato de o planeta estar mais perto do Sol e os invernos são muito frios porque a Terra está mais afastada da nossa estrela. Mas isso não passa de outro mito. Quando é verão no hemisfério norte, o planeta não está mais perto do Sol. Pelo contrário, a Terra fica mais afastada do Sol durante o mês de julho e mais próxima dele em janeiro. O verão é quente porque o eixo do nosso planeta fica inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia vinda do Sol nos atinja mais diretamente, porque o ângulo fica mais íngreme. O cinturão de asteroides não é tão perigoso quanto os grandes filmes nos fizeram acreditar. Se desse para viajar através dele, não seria um voo entre um campo denso e caótico de pedras batendo umas nas outras. O cinturão de asteroides é uma região que fica entre 321 e 482 milhões de quilômetros do Sol. É um buraco muito isolado e solitário com muito espaço entre as rochas. Se pudéssemos juntar todos os asteroides desse cinturão, teríamos uma massa de 4% da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam empolgados quando veem um asteroide batendo em outro. Não fosse isso, não haveria acontecimento algum no espaço. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado. Por mais hilário que pareça, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher detalhou uma história assim online. No início, ela pensou que fosse só uma pegadinha de alguma criança da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a remover o queijo derretido, elas notaram algo estranho. 2 vagas de estacionamento abaixo delas. Elas se lembraram de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um bando de homens olhando para elas. Como ela não estava sozinha, a mulher decidiu terminar de limpar o carro, mesmo que as senhoras não se sentissem à vontade sendo observadas. Elas levaram quase 1 hora para raspar o queijo que já havia derretido sob o calor do sol. Ela se perguntava, porém, se isso não era uma tática para roubar alguém. Porque a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça de seu carro que se distrairia demais para ficar de olho em seus pertences. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro, já que você não seria capaz de ver pessoas suspeitas vindo até você a tempo? Ela continuou a postagem recomendando: se você alguma vez vir um pedaço de queijo em seu carro, deixe-o lá. Sua aposta mais segura é esfregá-lo em casa. Ou leve seu veículo para a lavagem mais próxima. Eles saberão a melhor maneira de remover o queijo sem estragar a pintura. A fatia de queijo pode ter sido facilmente uma coincidência, mas alguns golpes por aí são ainda mais imaginativos. Se você notar uma peça de roupa em seu para-brisa ou embrulhada entre os braços do limpador, não se apresse a retirá-la. Mais uma vez, ela pode ter sido colocada estrategicamente para distraí-lo enquanto seu carro é levado embora.
A melhor opção é dirigir o mais rápido possível e chegar a um local seguro. Ele deve estar bem iluminado e povoado. Aí você pode remover com segurança os objetos colocados no seu veículo. Algumas pessoas até já encontraram dinheiro debaixo do limpador de para-brisa. Provavelmente foi colocado lá com a mesma intenção em mente. Aqui está um método para diminuir as chances de seu carro ser levado embora. Mantenha os pneus voltados para a calçada quando estacionado. Isso porque quando as rodas do carro estão posicionadas assim, é menos provável que os ladrões sejam capazes de manobrar o veículo. Dessa forma, seu carro precisará de mais tempo e energia para ser movimentado, e é menos provável que ele se torne o alvo de um roubo. Outra mulher se lembrou de ter encontrado um guardanapo sob a maçaneta da porta de seu carro em algum momento, mas, naquela época, ela não pensou muito nisso. Ela o retirou e continuou com seu dia. Entretanto, algumas horas depois, ela foi parar em um hospital, reclamando de dor na mão e falta de ar. Os médicos descobriram que ela havia sido envenenada com uma substância desconhecida. Infelizmente, as fraudes estão se tornando cada vez mais comuns hoje em dia, com os golpes online no topo da lista. Você pode ser objeto de um esquema de phishing, por exemplo, quando recebe um e-mail de alguém que parece familiar. Pode ser seu contador, alguém do trabalho ou um varejista de quem você compra frequentemente. Mas se olhar atentamente o endereço de e-mail, você notará facilmente que tem algo errado. Pode ser apenas uma letra editada ou um nome soletrado de forma diferente. Esses tipos de e-mails podem pedir várias coisas de você. Qualquer coisa, desde informações particulares, como endereços e senhas, até pedidos de pagamento. Outros oferecem cupons ou cartões presente. Se você clicar em um determinado website, ele pode realmente invadir seu computador. Este é provavelmente o golpe online mais comum hoje em dia. As autoridades afirmam que mais de 114.700 pessoas foram vítimas dele em 2019. Suas perdas foram estimadas em cerca de 57,8 milhões de dólares. Depois, há sites de compras falsas. Para ter certeza de que você está sempre no site certo, verifique a URL cuidadosamente. Se o site lê Amazon com 0, você obviamente não está no lugar certo e provavelmente está prestes a ser enganado. Você pode comprar algo desses sites, mas as chances são de que não receba nada ou, na melhor das hipóteses, um item falso. Você já ouviu falar de formjacking? Acontece quando um varejista é hackeado. E quando você termina de adicionar coisas ao seu carrinho durante uma sessão de compras, você acaba sendo redirecionado para uma página de pagamento fraudulenta. O golpista então tem acesso às suas informações de pagamento, como seu nome, endereço e detalhes do cartão de crédito. Para estar sempre do lado seguro, verifique novamente a URL da página de pagamento antes de inserir qualquer informação sensível. Golpes de suporte técnico são ainda mais criativos. Com um destes, você pode até receber um telefonema dizendo que seu computador está infectado com um vírus perigoso capaz de danificar seu dispositivo ou destruir todas as informações nele armazenadas. O golpista pode então pedir que você baixe um aplicativo que lhe dará acesso ao seu computador, mesmo que ele esteja localizado no outro lado do mundo. Em seguida, ele baixará um vírus de verdade no computador para confirmar sua mentira. Isso faz com que as pessoas pensem que há realmente algo de errado com o computador. O próximo e último passo, pedir uma taxa para consertá-lo. Se você suspeitar que seu dispositivo possa estar comprometido, procure sempre um suporte técnico ou revendedor de confiança. Esse tipo de negócio nunca irá contatá-lo do nada. O próximo golpe tende a apelar para as emoções das pessoas, visando principalmente a geração mais velha. O mais provável é que o alvo de idade receba um telefonema de uma pessoa aflita, alegando ser um neto ou um parente próximo. O golpista irá então pedir dinheiro para várias coisas, como sair da prisão, poder sair de um país estrangeiro ou cobrir uma conta hospitalar. Esse tipo de golpe está realmente em ascensão. Em 2017, as perdas decorrentes de tais golpes somaram até 26 milhões de dólares. Mas em 2018, elas quase dobraram, chegando a 41 milhões de dólares. Se você se encontrar em uma situação semelhante, tente não agir imediatamente. Peça à pessoa alguma informação que possa ajudá-lo a verificar sua identidade. Além disso, pode ser uma boa ideia checar novamente com outro membro da família antes de enviar dinheiro a um estranho. O golpe de voz do Google é tão fácil quanto eficiente. Para os golpistas, é claro. Aqui está o que você deve ter em mente. Você pode ter publicado seu número de telefone em algum site por inúmeras razões. Talvez esteja procurando vender algo ou se oferecendo para realizar um serviço. Os golpistas pegarão essa informação e ligarão rapidamente para você, pedindo para verificar se você mesmo não é um golpista. Isso é que eu chamo de psicologia reversa. Você será solicitado a passar um código de verificação do Google.
Na realidade, uma conta do Google Voice estará sendo configurada em seu nome. Os golpistas podem continuar com seus golpes e fingir ser você enquanto fazem, usando a conta recém-criada. Regra número 1. Nunca compartilhe códigos de verificação com ninguém. Currículos online também não são seguros, pois podem oferecer informações pessoais aos golpistas. Eles tentarão entrar em contato com você, fingindo ser recrutadores. Alguns podem até mesmo reservar um tempo para conduzir uma entrevista de emprego. A maioria deles finge oferecer posições com salário alto, o que você obviamente estará inclinado a aceitar. Mas aqui está o senão. Antes que eles possam te oferecer os documentos para emprego, será solicitado dinheiro para alguma taxa de participação ou até mesmo para sua futura instalação de home office. Para garantir que você esteja sempre do lado seguro, crie um endereço de e-mail diferente que você só usará para a caça ao emprego. Dessa forma, pode manter seu e-mail pessoal não listado e seguro de qualquer golpe online indesejado. Sempre peça aos recrutadores que confirmem também via e-mail as informações que você ouviu ao telefone. Se for uma empresa com a qual você está familiarizado, você também pode contatar o departamento de RH para confirmar se o que lhe está sendo pedido está de acordo com a política deles. Aqueles adesivos colados na traseira dos carros fornecem muito mais informações do que você imagina. Aquele adesivo personalizado que você fez com seu cachorro pode mostrar aos ladrões que você gosta de passar tempo ao ar livre. E gosta de passar muito tempo longe de casa ou do seu carro, deixando-os expostos. Ou que você tem grana suficiente para comprar um cachorro caro de raça. O fato de ter um adesivo dizendo que tem um filho a bordo pode se traduzir em: sou facilmente distraído e sempre tenho minhas mãos ocupadas. É muito fácil roubar meu carro. Aqueles adesivos que você traz das férias e cola no carro também mostram que você pode se ausentar por alguns meses ou que gosta de viajar longas distâncias. Se você se orgulha das atividades da sua família, não use adesivos para mostrá-las, pois isso pode atrair pessoas indesejadas e fornecer informações desnecessárias, como o nome da faculdade em que você estuda ou onde gosta de jogar golfe. O mesmo serve se você tem determinada profissão. Os ladrões podem facilmente presumir quantos objetos de valor podem encontrar no seu carro pela quantidade de dinheiro que presumem que você ganha. Adesivos de estacionamento, por sua vez, podem até mostrar onde você trabalha ou mora, algo que você nunca deve compartilhar com estranhos. Quanto mais seu carro for personalizado, mais você será lembrado. Nem sempre é uma coisa ruim, mas se você ofender alguém no trânsito, a pessoa poderá ficar mais inclinada a te denunciar para as autoridades se você tiver uma placa personalizada, uma cor de carro diferente ou muitos adesivos. Se você não pretende ficar com seu carro para sempre, considere como ele estará antes de vendê-lo. Ter muitos adesivos em um carro pode afastar potenciais compradores. Sem falar que é bem trabalhoso remover esses decalques, pois eles deixam resíduos pegajosos. Eles também podem danificar a camada de pintura do carro. No entanto, um adesivo que pode manter os ladrões afastados é aquele que sugere que você tem um alarme ou sistema de rastreamento configurado no carro. Você nunca deve manter eletrônicos no carro por longos períodos de tempo. Primeiro, eles podem atrair a atenção indesejada de pessoas que procuram dinheiro fácil. Sem falar que deixar seu telefone ou carregador em temperaturas extremas pode danificá-los permanentemente. O fato de você usar protetor solar todos os dias é realmente louvável. Apenas lembre-se de não deixar o frasco no carro também. Deixar o protetor solar exposto ao sol pode reduzir seus efeitos, pois o superaquecimento faz com que as substâncias químicas sejam desativadas. Os especialistas recomendam que o protetor solar seja armazenado em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Você deve até mesmo manter seus óculos para dirigir longe da luz solar direta. Certifique-se de colocá-los no porta-luvas ou levá-los consigo ao sair do veículo. A exposição à luz solar direta pode danificar as lentes e a armação de plástico ou metal, prejudicando seu ajuste e eficiência contra os raios solares. Se você já comprou spray de cabelo, tinta spray ou desodorante, provavelmente notou que todas essas latas têm recomendações de temperatura de armazenamento impressas nelas. É por isso que você nunca deve deixá-las expostas a temperaturas extremas no carro. Esses frascos podem expandir e explodir rapidamente, sem falar que o conteúdo pode ser altamente inflamável. Tente não deixar garrafas plásticas de água no carro também. Se estiver calor, você pode acabar consumindo substâncias nocivas como BPA, um composto químico usado na fabricação de vários tipos de plásticos. Ele pode ser transferido da garrafa para a água depois de algum tempo.
É por isso que a água engarrafada tem uma data de validade. Não é que a água vá vencer. Isso está escrito na embalagem para que você saiba o prazo que a água estará segura para o consumo, protegida dos produtos químicos do plástico. Mais ainda, uma garrafa de água deixada no banco do carro sob luz solar direta pode funcionar como uma lupa para os raios de sol e se tornar inflamável. Se quiser garantir que seus mantimentos fiquem seguros para consumo, nunca os deixe em uma temperatura arriscada. Sempre que tiver que comprar mantimentos perecíveis, deixe-os em temperaturas acima de 4 graus Celsius por no máximo 2 horas. Ou apenas 1 hora quando a temperatura estiver acima de 32 graus Celsius. O melhor é deixar para comprar as carnes ou laticínios por último na sua lista de compras. Assim chegará em casa mais rápido e os armazenará rapidamente na geladeira. Mesmo na estação mais fria, você nunca deve deixar bebidas no seu carro. Água, suco ou refrigerante podem se expandir em seus recipientes se congelados e causar uma grande sujeira. Eu sei que é muito mais confortável jogar suas roupas úmidas em uma sacola depois de sair da sauna ou da piscina. Apenas certifique-se de não deixá-las por muito tempo no carro também. Essas roupas podem facilmente acumular mofo ou bactérias que podem ficar presos em lugares minúsculos em seu carro. Sem falar que você não poderá usá-las novamente. Pendure-as para secar assim que chegar em casa para evitar que estraguem. Ei, ter hálito fresco é algo que eu sempre me preocupo também, especialmente quando estou na estrada. Mas eu sempre evito a embalagem tradicional de chiclete, já que ele pode ficar pegajoso e grudar nas coisas do carro, especialmente quando deixado no calor escaldante. Ele também não fica bom no inverno, pois pode ficar congelado, sem gosto e perigoso para os dentes. É melhor optar por balas de goma se você realmente quer manter algo mentolado no carro. Bolsa é um daqueles itens que nunca se deve deixar no carro. Costumamos guardar objetos de valor nela, como as chaves de casa ou carteira. Por isso, é melhor garantir que você nunca a deixe no carro para atrair os ladrões. Se precisar deixá-la, coloque-a no porta-malas, pois fica menos visível na maioria dos carros. Seu carro não é um local seguro para seus documentos importantes. Destrua-os ou despache-os assim que puder. Se seu carro for arrombado, seus contatos ou papéis do imposto de renda podem expor informações vulneráveis sobre sua vida. A maioria das pessoas deixa os documentos virados para cima no banco do passageiro, o que facilita ainda mais a leitura para os curiosos. Gizes de cera são úteis em viagens mais longas para entreter as crianças, mas é mais seguro retirá-los do carro ou colocá-los em uma caixa hermética assim que chegar ao destino. Esses materiais de arte derretem facilmente e podem manchar os bancos. Sempre planeje sua viagem com antecedência se você pretende comprar plantas para sua casa. Se você sabe que não vai voltar para casa em breve, certifique-se de comprar das mais resistentes. Mesmo temperaturas amenas de 7 graus Celsius a 10 graus Celsius podem murchar plantas delicadas rapidinho. E mais, se as folhas tocarem as vidraças, o vidro frio pode estragar as folhagens. Mesmo que seja uma planta maior, não a transporte no porta-malas ou deixe-a para fora da janela. E se estiver muito frio, certifique-se de aquecer seu veículo antes de colocá-las dentro dele. Sempre dirija usando sapatos, não importa qual seja a distância, nem que esteja fazendo calor. Você pode ter que frear rapidamente e não conseguir aplicar força suficiente com o pé descalço. Além disso, se acontecer uma emergência e você precisar sair do carro, poderá machucar os pés ou perder tempo colocando os sapatos novamente. Se você gosta de viajar levando sua bicicleta ou patinete junto ao veículo, precisa ter um cuidado especial com aqueles pneus pneumáticos, que são cheios de ar e precisam de uma bomba para inflar. Eles também estão na lista de coisas para não deixar no carro em um dia ensolarado. Isso ocorre porque o calor extremo pode fazer com que o ar dentro dos pneus se expanda, às vezes causando uma explosão. As altas temperaturas também podem enfraquecer a borracha, deixando você mais sujeito a ter um pneu furado. Você provavelmente já ouviu falar que, quando um ladrão decide qual casa assaltar, ele começa a estudá-la. Isso significa que vai observar os donos, descobrir informações sobre a rotina e determinar o melhor horário para entrar na casa. Quando está pronto para cometer o crime, já sabe com certeza quando não haverá ninguém lá dentro ou quando os moradores estarão distraídos. Um dos truques que os ladrões usam para reunir informações sobre a sua rotina é tão simples que você pode nem reparar. Então, da próxima vez que ouvir um barulho de craquelar embaixo da sola do sapato, pare e verifique o que era. São grandes as chances de ser um biscoito triturado. Se for isso mesmo, é uma pista de que algo está terrivelmente errado.
O fato é que esta é uma ferramenta bastante eficaz que os criminosos usam para descobrir se você foi viajar ou quando exatamente volta para casa à noite. O biscoito é algo tão inocente que as pessoas geralmente não dão muita bola para ele, se é que percebem. Você chega em casa, pisa nele, que se desmancha, e automaticamente revela todos os seus segredos para os ladrões. Eles sabem com certeza se tem gente ali e também podem descobrir a rotina dos moradores. As coisas só pioram se você estiver longe de casa. O biscoito sob o capacho permanece inteiro, alertando os criminosos de que o local é perfeito para um arrombamento. Então, se encontrar esses petiscos debaixo do seu tapete da porta, essa é uma notícia muito ruim. Alguém está interessado em sua residência e observando-a. Uma boa ideia pode ser notificar a polícia ou tomar algumas medidas de segurança. A tática do biscoito é apenas um dos inúmeros truques usados pelos bandidos. Mas um sinal que pode servir de alerta de que você está sendo observado são pedrinhas brancas deixadas perto da casa ou na calçada. Isso significa que um ladrão já passou pela sua residência e marcou indicando que vale a pena entrar. Outra razão pela qual alguém pode ter deixado pedrinhas é para indicar que o local fica vazio durante o dia. Se estiver andando pela rua e perceber um pendrive saindo de um meio-fio ou de uma parede, não se confunda. Você provavelmente se deparou com o Dead Drop. Apesar do nome sinistro, este é um projeto de arte global que pegou emprestado alguns truques do mundo dos espiões e da espionagem. Muitas pessoas que conhecem a iniciativa ficam felizes em poder vestir seu casaco preto e óculos escuros para ir trocar informações confidenciais com outras. O fato é que há muitas décadas os espiões tinham suas maneiras próprias de trocar materiais secretos. Quando se encontravam pessoalmente, faziam uma troca, ou live drop em inglês. Mas isso muitas vezes era extremamente perigoso. É por isso que o sistema Dead Drop foi inventado. Nesse caso, alguns tijolos soltos na parede de um beco escondiam documentos importantes que seriam recolhidos depois. Atualmente, existem mais de 1.500 Dead Drops em todo o mundo, e os dados acumulados nesses pendrives chegam a 10 terabytes. Você pode encontrar um deles em qualquer continente que visitar, exceto na Antártida. Vai ver por que não existem muitas paredes por lá. Então, se achar um, o que fazer? Em primeiro lugar, é altamente desaconselhável conectar pendrives aleatórios ao seu computador. Você nunca sabe quais vírus estão escondidos ali, ansiosos para destruir o conteúdo do seu disco rígido. E mesmo o risco fazendo parte do jogo, não exagere. Se você tem 100% de certeza de que quer conectar, proteja seu computador o melhor que puder, ou até mais. Em segundo lugar, não tem como adivinhar quais informações estarão te esperando em um pendrive. Qualquer pessoa pode baixar vídeos, fotos ou arquivos de texto, e isso já gerou vários problemas. Falando nisso, você já recebeu um pacote com um pendrive dentro? O que quer que decida fazer, não o conecte. Esses casos têm sido cada vez mais frequentes na Austrália. A polícia alerta as pessoas que os hackers inventaram uma nova tática. Eles colocam pendrives não identificados nas caixas de correio. Provavelmente não será surpresa que esses dispositivos contenham malwares capazes de danificar seu computador. Os criminosos evidentemente confiam na curiosidade humana, e com toda honestidade, vale a pena. As pessoas não conseguem segurar aquela vontade inexplicável de conferir o conteúdo de um presente misterioso. Como resultado, quase metade dos pendrives recebidos pelo correio é conectada. Depois disso, os donos dos computadores e laptops começam a ter sérios problemas com seus equipamentos. Por exemplo, o dispositivo fraudulento começa a transmitir ofertas de serviço, ou vírus que danificam arquivos e programas do PC. Então nada de tocar no pendrive grátis, ok? Você sai do shopping, escritório, aeroporto e vai até o estacionamento para encontrar seu carro. Entra nele e coloca a chave na ignição. Quando está prestes a ligar o veículo e ir embora, vê algo estranho no para-brisa. É uma nota de 100 enrolada no limpador. Certamente daria para achar uma maneira de gastar esse presente inesperado. Mas você realmente acha que alguém acidentalmente colocou grana no seu para-brisa e esqueceu? Cuidado, isso não passa de uma tática. Assim que sair do carro para olhar mais de perto essa misteriosa nota, o dono dela entrará em ação. Ele vai entrar no seu automóvel e sair em velocidade recorde. Vamos admitir que ninguém desligaria a ignição e levaria os pertences junto ao sair do carro para verificar uma nota de 100 no para-brisa. Como resultado, em menos de 1 minuto você perderá seu carango, sua carteira e seus documentos e ficará preso no estacionamento. Recentemente, as pessoas começaram a encontrar alguma peça de roupa, como uma camisa, por exemplo, caída no para-brisa ou enrolada nos limpadores. Se você for uma dessas, não caia nessa armadilha e não tente remover o objeto.
Basta entrar no carro e sair o mais rápido possível do local onde estava estacionado. Esta roupa, aparentemente no lugar errado, é na verdade um novo golpe usado pelos assaltantes. Funciona assim. Se você vir algum item aleatório que impeça o movimento dos limpadores ou atrapalhe sua visão, sua primeira reação será removê-lo, claro. Mas enquanto está distraído, desamarrando ou tentando tirá-lo, o criminoso tem tempo de sobra para pular na sua direção. Os lugares mais comuns para esse tipo de golpe são as garagens de estacionamentos. Elas geralmente são mal iluminadas e bem desertas, o que significa que há poucas testemunhas ao redor e vários espaços escuros para o malandro ficar à espreita. Se um dia você chegar em casa e notar algum grafite ou rabisco na sua porta ou casa, chame a polícia imediatamente. Mesmo que pareça uma brincadeira de adolescente ou um simples arranhão, é melhor prevenir do que remediar, porque os ladrões usam certas marcações para informar aos outros sobre o local. Por exemplo, algo parecido com um 2 em algarismos romanos significa que os proprietários são ricos, então o lugar é um ótimo alvo. Por outro lado, um círculo cruzado informa que não há nada valioso para levar dali. Meio que deu uma ideia de identificar minha própria casa, assim. Agora, um longo retângulo horizontal dividido em 4 partes significa que o lugar tem um grande cão de guarda agressivo. Um triângulo dividido em 2 partes por uma linha vertical avisa para invadir a casa apenas à noite, enquanto o invertido mostra que a propriedade está livre após o jantar. E algo parecido com um A e um K combinados permite que colegas criminosos saibam que o local está sempre cheio de gente. Sabia que existe até uma quadrilha que adora roubar sobremesas chamada Galera dos Doces? Desculpe, eu inventei isso. Um novo truque com moedas está sendo usado pelos ladrões de carros. Eles as deslizam para o espaço entre a porta e a maçaneta. Quando o proprietário pensa que trancou a porta com controle, o veículo ainda está aberto. A moeda impede que a fechadura de uma das portas funcione. Assim que o dono se afasta do automóvel, o gatuno não tem problemas para abrir a porta e ir embora. Outro truque. Quando há uma junção de público, uma grande festa ou mesmo um dia movimentado no shopping, os ladrões de carros anunciam pelo sistema de som que um veículo específico, escolhido por eles, é claro, está bloqueando a saída de um outro que não consegue sair. Assim que o dono sai para retirar o automóvel, o grupo de assaltantes começa a agir. Eles presumem, e por boas razões, que a pessoa está levando a chave junto. Todos os anos ocorrem nos Estados Unidos cerca de 2,5 milhões de assaltos, um a cada 13 segundos. E a única coisa que importa para os ladrões que observam sua casa é você. Que objetos de valor tem, o que você compra, para onde viaja, sua rotina, tudo e qualquer coisa. Sua campainha toca, você atende e não tem ninguém do outro lado da porta. Antes de culpar os brincalhões da vizinhança novamente, considere o seguinte: alguém pode estar se certificando se tem alguém em casa. O mesmo vale para telefonemas estranhos sem ninguém na outra linha. Por falar nisso, não abra a porta para qualquer batida ou toque. Verifique antes quem está do outro lado primeiro. Se lhe disserem ser da sua concessionária, imobiliária ou serviços públicos, peça um documento de identidade e ligue para a empresa para conferir, mesmo se tiver uma campainha de vídeo. Qualquer pessoa pode comprar qualquer uniforme hoje em dia. Não se baseie apenas na aparência. Um panfleto de anúncio aparentemente inocente sob o tapete da porta também pode significar que sua casa é um alvo. Se ainda estiver lá no dia seguinte, pode fazer os ladrões pensarem que ninguém está em casa. Qualquer pessoa que encontrar lixo sob seus pés irá jogá-lo fora, certo? Os bandidos têm maneiras inteligentes de descobrir se sua casa tem um sistema de alarme, quais os tipos de portas e janelas, se você tem um cachorro, onde gostaria de ir nas férias e assim por diante. Caso se sinta desconfortável ou desconfiado sobre perguntas estranhas que algum estranho lhe fizer, siga seu instinto e não compartilhe suas ideias. Saiba que algo não está certo se estiverem tirando fotos da sua casa e do seu carro. Eles podem até tentar disfarçar, como fingir que estão fazendo uma selfie ou falando ao telefone enquanto tiram a foto. Se você desconfiar de fotógrafos aleatórios, fique tranquilo e explique que não quer que façam isso em sua propriedade privada. Os ladrões também podem encenar algum acidente com a intenção de atraí-lo para fora de casa. Um falso trabalhador de serviço público pode alegar que há um vazamento de gás ou água. Você sai da sala por alguns minutos, mas aí já é tarde demais. Um ladrão experiente pode conseguir o que precisa em apenas 90 segundos. Sempre valide a identidade de estranhos que aparecem assim. Basta ligar para o seu provedor de serviços públicos. Cuidado se vir algum adesivo ou tinta em sua porta.
Claro, isso pode ser apenas uma infeliz coincidência, mas também um sinal de que alguém quer marcar sua casa e destacá-la das demais. Livre-se dessa marcação o mais rápido possível. Tenha cuidado ao vender seu carro ou qualquer outro item de valor. Exclua os anúncios que postou assim que fizer a venda. Muitos ladrões ligam e fingem estar interessados, perguntando se você ainda está vendendo. Dizer "não, já vendi" fará com que saibam que você acabou de receber muito dinheiro. Mesmo que já tenha gasto tudo, podem querer entrar e descobrir.